Opa, desculpa, turma. Fala, turma. Boa noite. Hoje a gente vai falar algumas formas de quebrar maus hábitos e voltar a ter uma vida do qual a gente merece, todos merecemos. E vamos lá, vamos para a vinheta. Fala, turma, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos a essa noite. Quase que ela não acontece, mas graças a Deus estamos aqui, né, Edson? Mais uma noite, hoje a gente vai poder até pedir música, né? Terceira noite consecutiva. Ah, verdade, show de bola, é muito bom. Coisa boa, hoje quinta-feira aqui no Rio Grande do Sul, hoje deu uma temperatura sensacional, possibilitando aí até dar uma caminhadinha na rua, uma corridinha. Salvo engano, deu mais ou menos uns 26, 27 graus, né, Edson, por aí? Bah, eu não sei, mas foi legal, foi legal. Inverno assim é bom, né? Ah, muito bom, eu adoro esse momento, né? A minha neta que ia passear hoje não teve como eu correr, eu tive que passear com ela. Coisa boa. E isso daí vai ao encontro hoje do nosso tema, né, Edson? Que é qual a melhor forma da gente quebrar maus hábitos e aí, quebrando maus hábitos, implementar e colocar bons hábitos no lugar, né? Perfeito. Realmente, e tu sabe que a gente não tem como fugir daquilo que a gente conversou um pouco na terça-feira, porque a gente vai ter que voltar a ambientar esse nosso debate de hoje, né? Porque todo mundo já sabe que vida saudável não é apenas uma questão de escolha, mas também é uma questão de decisão, né? Então, que todos tenhamos uma excelente noite e um debate realmente que possa prover um conhecimento melhor para cada um de nós, né? Então, hábito, né, segundo o dicionário, é uma ação que se repete com frequência, né? É um comportamento que a gente aprende e acaba se tornando regular e de forma usual, né? E que proporciona algum tipo de conhecimento ou experiência. Pois bem, a gente falou na terça-feira sobre autoimagem. E pessoas que possuem uma autoimagem negativa, sentimentos, pensamentos de insignificância, desamparo, impotência, inferioridade, desprezo, rejeição, todas essas pessoas elas vão construir obstáculos psíquicos em sua vida e acabam não digerindo e assimilando adequadamente as situações do dia a dia. E como resultado, o aparecimento daquilo que as pessoas comumente chamam de doenças. E o Felipe já mencionou ontem, é uma queda da sua energia de saúde, né? Um declínio da sua saúde física, emocional ou espiritual. Muitas pessoas elas não alcançam tudo que gostariam em suas vidas porque elas se deixam dominar por esses obstáculos. Uma coisa que eu coloco no livro
esta frase que nós fomos feitos para dominar, né? Porque está lá em Gênesis, né? O ser humano foi feito para dominar, mas a gente acaba sendo dominado, né? Por essas situações que se aparecem aí. E é preciso tomar, então, a iniciativa, né? Assumir a responsabilidade pela própria vida. Não ficar exatamente colocando a carga de situações adversas no colo das outras pessoas. A gente tem que assumir que o responsável, nós falamos isso ontem, o responsável por aquilo que está acontecendo na minha vida hoje sou eu mesmo, não é a outra pessoa, né? Sócrates tem uma frase muito boa que diz que a vida que não é analisada não vale a pena ser vivida, né? Então eu coloco isso como primordial da gente olhar, levantar e perceber como é que eu quero o meu dia hoje, né? Pô, se ontem, eu tenho que analisar como foi ontem, para eu fazer diferente ou fazer melhor para hoje, né? Então isso tudo precisa estar relacionado com as coisas que a gente tem como hábito, né? No desenho, na imagem que tu coloca ali, né? Realmente os hábitos que são muito inconsistentes com a nossa saúde que a gente quer, uma saúde forte, produtiva e duradoura, com certeza é aquela de se manter imóvel, né? Porque uma das frases que eu coloco quando eu falo sobre o sedentarismo, sedentarismo não é um dos problemas, ele é o problema, né? Então, a gente tem que deixar de ser sedentário, né? Então, esse é um hábito. Se você que está nos escutando aí ou vai nos escutar e tem esse hábito de ser sedentário, para com isso agora, nesse exato momento, e toma uma decisão sobre a sua vida, né? Então, eu coloco até nesse livro, em Avalanche de Abundâncias, eu falo sobre temperamento, sobre coisas que realmente fazem parte da nossa genética. E o temperamento faz parte da genética. Por isso que dificilmente ele pode ser modificado, manipulado ou trocado pelas circunstâncias. Muitos circuitos no cérebro da mente do ser humano, eles são maleáveis e eles podem ser alterados de alguma forma. E exercitar hábitos saudáveis e entender, controlar e canalizar as nossas emoções é profundamente essencial para desenvolver essa inteligência emocional. Nas bases do comportamento humano, e aí é importante a gente saber que a imaginação e o hábito, eles são milhões de vezes mais importantes que a determinação e a lógica. Então não adianta eu querer determinar que eu serei assim, se eu imagino que eu não serei assim. Então, eu preciso, antes de tudo, imaginar que a minha vida ela pode ser diferente do que ela foi ontem. Se ontem eu não tive uma vitória no meu dia a dia, eu preciso imaginar que amanhã será diferente. Que hoje vai ser um pouco melhor, a vitória acontecerá, né? Então, isso tem muito a ver com a nossa autoimagem. Eu escrevo muito isso no livro porque isso é importante, a gente falou sobre isso na terça-feira. A autoimagem ela é fundamental para a maneira que a gente leva a vida. É menos aquilo que a gente gostaria de ser e mais uma questão de reconhecer a grandeza que a gente é. Isso eu comentei lá na terça-feira e falo de novo essa importância. A gente tem que entender de que nós somos criaturas realmente que podemos fazer o diferencial na nossa vida e na vida das pessoas também. Permitir que flua todas
a grandiosidade, né, do Pai, do universo. Cara, apenas permitir que flua, né? Muitas vezes até isso eu falo só de mim, tá? Não falo de ninguém. Mas muitas vezes eu faço força para que determinado algo seja concretizado ou seja realizado, mas na verdade, quando eu comecei a permitir com que fluísse as coisas através de mim, as coisas ficaram muito mais fáceis, mais simples, mais prazerosas de serem vividas. E aí parece que eu parei de nadar contra a corrente, que muitas vezes, por estarmos teoricamente muito perto de quem nós somos, a gente quase que não consegue enxergar, né? E essa impossibilidade de enxergar quem somos faz muitas vezes a gente ter a imagem errada daquilo que a gente projeta para que os outros entendam, né, sobre quem somos. E aí vira uma confusão total, né? Tu sabe que tudo isso que tu está falando já estava vindo na minha mente, o pensamento. Quando a pessoa se enxerga, ela tem uma autoimagem dela, essa autoimagem que ela tem tudo a ver com o paradigma, com as regras. E todas as regras que a gente deve seguir na vida, elas estão ligadas a esses paradigmas que a gente precisa, de alguma forma, fazer com que haja diferenças, haja modificação. São essas crenças que dizem para mim agir de uma maneira ou outra. São essas crenças que dizem para tu falar, Felipe, da maneira que tu vai falar. São essas crenças que fazem as pessoas olharem para o seu armário e dizer, é essa roupa que eu vou vestir. Como você deve se proteger, inclusive aquilo que a gente sai e vai comprar ou deixa de comprar. A nossa autoimagem, ela tem a ver tanto com o nosso sucesso como o nosso fracasso. E isso eu me lembro que eu falei na terça-feira, né? Porque ela está relacionada com aquela maneira que a gente se comunica. Lembra que a gente falou isso ontem, inclusive, também, né? Sobre a autoimagem ser 93%, né? O tom de voz é 34% e a expressão corporal é os 55%, acho que é 55%. E os outros 7% é só o que você fala. Então, realmente isso tem muito a ver, né? Tem muito a ver. Então, se você teve sucesso, ou se você tem sucesso, ou se você teve fracasso ou tem fracasso, entenda que isso está relacionado com a maneira que você se enxerga, a maneira que você tem de ver a sua crença, imaginando como você é. Então, a maneira que você se comunica consigo mesmo e com os outros, né? Porque a gente está se comunicando toda hora, de forma não verbal também. É aquilo que eu tinha colocado, né? As palavras são a parte menos importante, né? O nosso corpo fala. E aí a importância, né, Edson, se tu me permite, claro, a importância do grupo, seja ele grupo familiar, grupo social, grupo escolar, grupo de ginástica, como o grupo nos proporciona a oportunidade de muitas vezes nos vermos. Porque vamos supor, por exemplo, se o Edson e se o Felipe se dedicam durante um ano a fazerem lives ininterruptamente 3 vezes por semana. A probabilidade, não a certeza, mas a probabilidade é que ao final de um ano nós vamos estar bem melhores do que nós estamos agora, né? Em termos de desenvoltura, em termos até de capacidade de transferir o conhecimento de uma forma cada vez mais agradável, cada vez mais entendível por todos, né? E automaticamente também, a probabilidade é grande que a gente se afaste de pessoas que não estejam interagindo nesse ambiente, né?
E a gente vai começar, eu e tu, um vai se espelhar no outro. Opa, isso ele fez, deu certo, isso ele está falando faz muito sentido. Então, se a gente participe, se a gente tem a possibilidade de estar presente junto a um grupo que nos eleve, nos dê força e não nos sugue, mas nos impulsione a realizarmos tanto aquilo que a gente gostaria ou aquilo que a gente talvez nem tenha pensado, mas seja uma possibilidade dentro do grupo, isso já é um passo sensacional para que o mau hábito, um ou dois ou três ou todos, sejam eliminados da nossa vida. É verdade. Tu sabe que muitas pessoas e contigo, com o Gustavo, lá na academia deve acontecer também, né? As pessoas às vezes me procuram pedindo para emagrecer, né? A gente, como profissional da área da saúde, da educação física, né? E o que acontece? E por que as pessoas às vezes não conseguem emagrecer? E eu digo assim, ó, imagina que a sua autoimagem está dizendo para você que você está acima do peso, então você resolve fazer dieta. De imediato, essa ação ela é positiva. Você faz uma dieta e realmente começa a perder algum peso ali. Você sabe que o açúcar é inimigo, o professor ou o seu nutricionista, né? Baixa o açúcar, etc. E tal, né? Você sabe que ele é inimigo, então você deixa de comer coisas que vão te fazer engordar. Porém, há um processo que existe que as pessoas precisam realmente entender. O que a gente faz, ou o que você faz, o que faz as pessoas engordar, não é somente o alimento que se come, mas a imagem que se tem de si mesmo. A gente, todas as coisas assim, ó, a gente precisa ignorar tudo aquilo que não é benéfico para a gente, que faz com que a nossa autoimagem ela seja uma autoimagem negativa. Tudo aquilo que nos deteriora nesse sentido. Porque quando a pessoa ela está com sobrepeso e ela começa a fazer dieta, sem modificar ou alterar a sua autoimagem, qualquer perda de peso será temporária. É por esse motivo que as pessoas, mesmo querendo, não conseguem permanecer no peso que gostariam, ou então chegar no peso que idealizam, pelo simples fato de terem sido programadas mentalmente para encontrar aquilo que perderam. A autoimagem, ela mede o quanto nosso objetivo se desfoca do desejo que a gente tem e vai corrigir imediatamente o curso para se recuperar aquilo que foi perdido. Gente, e o que foi perdido será encontrado. Por isso que as pessoas, tu tinha comentado ontem, inclusive, né? As pessoas acabam engordando mais quando fazem uma dieta, porque dieta ela não é benéfica se você tem uma autoimagem distorcida. Ela só será benéfica se ela tiver coisas, outras situações envolvidas nesse processo. Dieta sozinha não funciona, não dá certo, né? Você precisa de outras coisas. E a autoimagem tem tudo a ver com isso. Então, para modificar a autoimagem, a gente precisa mudar as nossas crenças, os nossos modelos de pensamento. Essas mudanças de padrões emocionais que a gente tem, elas passam por essas crenças e modelos de pensamento que a gente alimenta desde que nasceu, né? Porque algo guardado no subconsciente e determinado como crença, só tem uma coisa que se faz, ela perpetua. Então não adianta, né? Então a gente ou muda a crença que a gente tem, porque elas são muitas, ou então nossa imagem sempre será negativa e nunca teremos sucesso em áreas específicas.
Então, percepções de atratividade, saúde, aceitação, funcionalidade corporal, elas iniciam lá na primeira infância e continuam a se desenvolver à medida que passam os anos. E começarão a se configurar a partir daquilo que a gente vê, daquilo que a gente ouve e daquilo que a gente experimenta sobre nós mesmos, sobre as pessoas que vivem conosco. Porque assim, tu imagina o ambiente, a gente falou sobre ambiente, o ambiente determina o seu pensamento, então você tem que mudar o seu ambiente. Se você não mudar o seu ambiente, vai continuar a mesma coisa, né? O ciclo vicioso isso, né? Então, se familiares, professores, treinadores, amigos, não interessa quem naquele momento está falando para a gente, fazendo coisas, fazendo com que a gente sinta a situação, né? Fazendo que a nossa autocrítica ela não seja realmente sensível, né? A gente precisa construir uma ideia diferente, porque as nossas ideias são equivocadas. Porque as pessoas dizem assim, porque você precisa ter uma questão de perfeição, e a gente sabe que a gente trabalha com o corpo, o que é um modelo de perfeição, né? Então as pessoas colocam crenças na cabeça da gente. Isso é um equívoco, né? E essa, com certeza, vai influenciar no desenvolvimento da nossa autoimagem, né? Isso é importante. Tem o escritor Oscar Wilde, ele tem uma frase que diz o seguinte: egoísmo não é viver à nossa maneira, mas desejar que os outros vivam como nós queremos. E isso é verdadeiro, porque eu não posso, de maneira nenhuma, achar que a minha vida depende daquilo que o outro está exigindo que eu faça. Não tem cabimento algo assim, né? Muitas pessoas elas não alcançam, isso aí eu vou repetir esta frase, muitas pessoas não alcançam tudo que gostariam em suas vidas, porque deixam-se dominar pelos obstáculos que elas mesmas produzem. Então, a vida ela só tem sentido, e é importante essa palavra que eu vou falar, a vida só tem sentido quando ela está baseada na liberdade. Não tem sentido a vida se ela não tem liberdade. Não existe isso. Eu preciso ser livre para pensar, eu preciso ser livre para falar. Se eu uso a minha liberdade de forma errônea, eu tenho que assumir as consequências disso. Mas eu preciso a minha vida precisa estar baseada na liberdade. A serviço não só meu, mas principalmente do outro. Né? Ser desapegado das coisas do mundo. Eu não preciso ficar... eu tenho que usar um fone branco. Não posso usar um fone preto porque o cara lá usa preto. Ou usa branco, ou usa cinza, sei lá o quê. A gente tem que ser desapegado dessas coisas, né? Porque a liberdade ela tem tudo a ver com a nossa autoimagem. Voltando aí à palavra, né? A nossa identidade, ela tem tudo a ver com aquilo que nós enxergamos de nós mesmos. Quem é livre, Felipe, sonha. Quem sonha, imagina. Quem imagina, prospera. Portanto, quem é livre consegue alcançar aquilo que almeja. E sabe, Edson, que tu falando isso daí, eu lembrei de algo que eu pensei dessa maneira, e até batendo um papo com o Marcelo, que é um aluno também. Ele trouxe um ponto de vista muito interessante, que tem muito a ver sobre liberdade, sobre responsabilidade, e sobre até imagem que a gente tem sobre a vida, principalmente a dos outros, né? A gente estava falando sobre a questão da família real, né? E aí, que legal, os caras têm acessos, né, que talvez nós não temos,
E aí ele puxou um ponto interessante, do qual ele disse o seguinte, mais ou menos isso, né? Que a vida dos caras era muito fácil, porque eles não precisavam necessariamente inventar ou programar ou se organizar para fazer tantas coisas que nós necessitamos, né? E porque eles já têm uma agenda, já têm um certo ritual, um certo protocolo, e aí a liberdade não existe. Em contrapartida, eles têm alguns acessos, tem alguns que teve, eu acho, um deles que renunciou. Mas, enfim, o que eu quero te dizer com isso é que esse é um exemplo, ou talvez um exemplo assim mais fácil e mais fora da gente poder perceber. Mas, por vezes, nós também realizamos isso, até eu acredito, sinceramente, que é por uma questão de sobrevivência, né? Que nós arranjamos atalhos em decisões. E, por exemplo, se a gente vai... Eu não sei se tu gosta da Serra Gaúcha. Sim. Gosta? Vamos supor, por exemplo, que vai eu, tu, vai a minha família e a tua família, nós vamos passear, né? Na Serra Gaúcha. E vamos supor que a gente não conheça muito lá os restaurantes. E a gente para, numa esquina tem um restaurante, na outra tem outro. Provavelmente, mesmo que a gente esteja com fome, mas provavelmente a gente vai tender, né, a escolher aquele que está ali, que tenha uma prova social, que tenha um pouquinho mais de gente, né? E aí, que nem tu falou, assim, não vou escolher o fone ou vou escolher o fone que o cara lá escolheu. Como isso do ponto de vista assim do diário, é desafiador, né? Da gente pensar que a nossa escolha, ela muitas vezes a gente escolhe achando até que foi a gente que escolheu, mas inconscientemente, a gente passou por 3, 4, 5, 6 na rua e a gente tomou aquela escolha, já o inconsciente já calculou, já fez toda a programação ali e nos fez escolher. E aí, só para resumindo e concluindo, para chegar realmente onde é que eu quero, aí chega lá no ponto da alimentação, que a alimentação, muitas vezes, isso na minha opinião, tá? Nada técnico, nada gravado em pedra, mas na minha opinião, e por observação, e até por questões que foram, assim, foram desafios trazidos a mim, e vivenciados por mim, muitas vezes alimentos estão intimamente anexados a sentimentos. Por exemplo, tá? Vou chutar um exemplo, não sei se existe na tua família ou não, mas na minha existe. Em aniversários, em casamentos, em comemorações, assim, onde exige um pouco mais de preparação, talvez. O momento maior, assim, é onde todo mundo vai ou cantar o parabéns ou vai cortar o bolo. Então, todo aquele sentimento de alegria, sentimento de união, sentimento de pertencimento, sentimento de reunião familiar e de comungar algo legal, está materializado em um alimento que não necessariamente, sob o ponto de vista nu e cru ali, ele é o melhor para a gente, né? Se a gente for comer esse alimento todo dia, vai dar problema, né? Ou 3, 4 vezes na semana, provavelmente vai dar problema, né? E aí, quando a gente vai, então, fazer essa volta às origens, a ingerir realmente aquilo que faz bem para o nosso corpo, tem uma carga, vamos supor, desse tamanho, assim, 7, 8, 9, ligadas a muitos sentimentos, a muitas sensações, a muitas experiências durante uma vida inteira, de 20, 25, 30, às vezes 50 anos, e aí o que tem do outro lado é uma folha de papel ou são informações que, por mais que elas sejam assim extremamente técnicas, científicas e que com certeza façam muito sentido, elas não têm a emoção, elas não têm o peso do sentimento, elas não têm coisas ligadas a ela que dê a mesma força que todos esses outros alimentos mais convidativos e que foram, então, partilhados ao longo da vida. E aí, nessa guerra, nessa balança, quem acaba perdendo, geralmente, principalmente se a gente não tem um grupo do qual a gente participa e que talvez tenha
a mesma dificuldade que a gente, ou se a gente tem um propósito muito forte, ou se a gente tem uma questão, uma doença que ou tu muda, ou cara, tu vai para lá antes do tempo, tu quer isso. Então tem que ter uma alavanca muito forte para que a gente faça essa virada de chave, né? Porque senão eu arrisco a dizer que se não fosse o sentimento e tanta coisa ligada à comida, porque a informação está aí para todos, informação e conhecimento está aí para todos, acho que nós não teríamos no Brasil cerca de 25 a 30% de pessoas obesas, né? Isso é uma realidade que, infelizmente, a gente está vivendo, que o sobrepeso é um problema realmente, que ele está se alastrando de uma forma até de algumas maneiras assim, eu diria que as pessoas elas estão realmente com dificuldade de encontrar, mas eu queria voltar exatamente nesse detalhe. Quando a pessoa percebe-se, ela faz uma análise de autoconhecimento, de autoimagem, porque isso tem a ver realmente com a conquista daquilo que a gente quer. Portanto, conhecer-se a nós mesmos, isso só beneficia o desenvolvimento da nossa inteligência emocional. Portanto, esse autoconhecer-se realmente é a chave para que todos os conteúdos se integrem na nossa vida social, né? E torne mais adequada a cada momento que a gente vive. A gente estava falando, o tema é os hábitos, né? E exercitar hábitos saudáveis, mas não posso apenas exercitar, eu preciso entendê-los. Eu preciso controlar e canalizar as emoções em relação a eles. Porque isso sim é essencial para se desenvolver essa inteligência das emoções. Porque são os hábitos que influenciam as nossas predisposições biológicas. Eu até escrevi uma coisa no livro que foi quando a gente tem um propósito. O propósito, quando ele não é definido, olha só interessante isso. Um propósito, quando ele não é definido, ele não desenvolve a autoconfiança. Ele não promove a iniciativa. Tá? Ele não abre as portas para a imaginação. Ele não libera para o entusiasmo. A gente precisa focar na autodisciplina. E isso, o propósito, quando ele é definido, ele se propõe a fazer. O propósito, quando ele é definido, ele se concentra no esforço em si, naquilo que vai realmente fazer o resultado. Tudo isso é um conjunto de valores para conquistar o sucesso em todas as áreas da vida. A gente nasce com um potencial para a definição de qualquer propósito nosso. Porém, é interessante isso. De cada 100 pessoas, 98 perdem esse privilégio. Por quê? Porque não o utilizam e não tomam consciência da sua existência. Pois ele pode ser mantido somente através da própria pessoa que o adota como um guia para todos os assuntos da sua vida. Porém, por isso que as pessoas elas não conseguem vencer as suas barreiras, os obstáculos. Não dá, porque elas não têm um propósito definido. Então eu preciso controlar isso. A gente falou, eu preciso pegar um caderno, escrever o que eu quero modificar na minha vida.
Porque todos aqueles que são autodeterminados, todos os que são autodeterminados na vida serão bem-sucedidos, em qualquer área. Porque o princípio da definição de propósito, ela realmente é uma política utilizada em nossas experiências todos os dias. E com isso, a gente não forma aquele hábito demoníaco que eu chamo de alienação. Cara, quando eu tô tu entra no trem, tu pode contar nos dedos as pessoas que não estão com o celular na mão. É ou não é verdade isso aí? As pessoas hoje estão alienadas às coisas. Pô. É verdade. E dão risada das pessoas que não têm celular, né? Pois então. Eu não estou dizendo que a pessoa com o celular na mão, ela é uma pessoa alienada. Eu não estou dizendo isso. Porém... Mas a maioria é. Pois é aquilo, né? O alienado não quer dizer que o alienado é aquele que está com o celular na... Olha, melhor, não é aquele que está com o celular na mão que é alienado, mas todo alienado está com o celular na mão. Aí, né? Quando a gente nasce, a gente não é só um corpo físico, as pessoas têm que entender isso. Alma, espírito, corpo, nós somos muito mais do que isso. Nossa mente ela é vazia de preconceito, a gente conversou isso na terça-feira. A criança ela não tem amarras emocionais, né? É ao passar do tempo que a gente vai adquirindo isso, vai adquirindo conhecimentos através não só da escuta, mas da prática corporal das pessoas que nos rodeiam. A gente conversou isso também ontem. A gente reproduz através da imitação. Eu falei isso também, né? Uma das coisas é aquilo, tudo volta nas crenças que a gente tem, né? As crenças, elas se constroem através dos hábitos, que é a base do comportamento, né? Então, a imitação, ela não se entende somente na expressão física, mas na expressão do pensamento. E eu tinha citado aquelas coisas, né? Se os adultos, eles mostram, por exemplo, sentimento de medo, né, para uma criança, ela vai adquirir isso através da imitação, né? Então, qualquer possibilidade de definição de propósito se vai embora. E todo hábito, com exceção do hábito de um propósito definido na vida, ele vai levar à alienação, vai levar a que eu chamo de perturbação mental, né? Essa alienação ela não está vinculada apenas ao medo, mas ao apego, né? Que, inclusive, nós comentamos isso, o apego muitas vezes é confundido com amor. As pessoas se apegam às coisas ou pessoas e acham que estão amando, né? Aquelas pessoas, por exemplo, não sei se tu conhece, mas eu conheço pessoas que conversam com alguém e essa pessoa em 10 minutos de conversa é o teu melhor amigo. Não sei se tu conhece gente assim, mas eu conheço pessoas assim, né? Já vi. E começam a contar coisas que tu conta somente para tua família. Poxa, e a pessoa, isso não é amor, isso é apego às coisas, né? Então, o apego por qualquer coisa, por qualquer pessoa, ela limita a força de vontade, ela cega a mente para os fatos e para a verdade, né? Então, a gente precisa mudar hábitos, porque, de novo, eles são a base para a criação de novos comportamentos. Nosso comprometimento diante dos nossos objetivos, ele deve ser afirmado e reafirmado todo dia, sempre, todo momento. Porque senão a gente não vai sair disso, né? Os obstáculos, eles se tornam visíveis quando a gente quer mudá-los. Vou repetir essa frase. Os obstáculos se tornam visíveis quando queremos mudá-los. Quando a gente não quer mudá-lo, a gente não olha, não vê eles. Então a gente não sabe que tem obstáculo. Então, como é que tu vai ultrapassar, né? Porque a gente até citou o fato da corrida de obstáculos, né? Quando eu quero
ultrapassar esse obstáculo, eu tenho que saber onde é que ele está, senão não vou ultrapassar. Eu vou bater nele, né? E aí vou cair, né? Então a saída da zona de conforto, né? É que ela que nos faz olhar para essas possibilidades de um modo mais amplo, né? Quando o nosso propósito ele não está definido, ou melhor, vou mudar a frase. Teve um colega uma vez que escreveu um livro e no livro não tinha a palavra não em nenhum momento. Eu vou mudar a frase. Quando o nosso propósito ele está definido, as nossas potencialidades elas são mais acentuadas. E as nossas habilidades, então, elas são muito, mas muito mais eficientes. Então, não se quebra um mau hábito, apenas o substitui. Olha só, o hábito, ele se torna, porque é aquilo que a gente repete, né? E tudo que a gente repete, aliás, eu sempre disse para os meus alunos, tudo que você repetir mais de 21 vezes, ele vai se tornar um hábito na sua vida. E não se quebra um mau hábito, apenas se substitui. Portanto, se você tem o hábito do sedentarismo, você vai continuar com esse hábito contigo. Então você precisa substituir isso por algo novo, por algo saudável, né? Entenda que o mau hábito está vinculado diretamente à autoimagem. Não tem como fugir disso. Tá? Então, eu tenho uma cientista, a Amy Cuddy, que eu cito no livro, né, que ela diz que a maneira que você se expressa corporalmente, você se posicionará na vida. Eu acho que a gente conversou sobre isso também. Né? Então, quando a gente está aqui falando, as pessoas que estão nos assistindo, participando dessa live, o que o seu corpo está falando de você agora? Nesse exato momento, as pessoas que estão aqui nos ouvindo estão fazendo julgamentos a partir do que? Dessa linguagem corporal que a gente está tendo. Isso porque a gente avalia os outros a partir da expressão corporal delas, né? Seja depressão, tristeza, vergonha, tem tudo a ver com aquilo que eu tinha comentado sobre o domínio, né? A gente foi criado para dominar e acaba sendo dominado. Então, essas situações errôneas nos dominam. Então, entusiasmo, felicidade, desinibição, por exemplo, ou desinibição, ela tem muito a ver com dominar. A gente precisa dominar a situação. Então, o meu hábito ele é um hábito que me tira, que me faz perder saúde, agora eu preciso, então, construir, dominar um hábito novo que vai me fazer crescer saúde. A gente precisa, mesmo que a gente não tenha no momento, demonstrar poder sobre as coisas, autoridade, domínio, controle sobre as situações, mesmo que a gente não tenha naquele momento, mas a gente precisa. A Amy Cuddy fala isso muito bem. Ela diz que a comunicação não verbal, ela pensa, ela sente, ela governa sobre os nossos sentimentos e pensamentos. Quando a gente se posiciona com poder, isso eu escrevo no livro, mas ela fala muito bem sobre isso. Quando a gente se posiciona com poder, é possível de fato a gente se sentir mais poderoso. Ela fala, inclusive, que pessoas poderosas arriscam mais e tendem a ser mais assertivas, mais otimistas, mais confiantes e pensam de forma mais abstrata. Quando a gente pensa em poder, pensa em dominar, a gente precisa tentar levar ao pensamento: eu serei hoje, eu serei dominado ou eu vou dominar sobre os meus pensamentos e sentimentos? Como é que eu vou avaliar isso? Tudo está lá a questão da autoimagem de novo, né? O poder, portanto, ele está relacionado como a gente vai reagir ao estresse, né? A gente falou que o estresse é o maior desencadeador da perda da nossa saúde.
né? A gente tem que analisá-lo e dominá-lo, senão não vai dar certo. Porque a mudança de atitude, de postura do nosso corpo, ela também ela molda a nossa mente, né? Então, uma pergunta que eu faço no livro é o seguinte: o que determina, então, a nossa falta de poder? E a resposta é a maneira como a gente se posiciona corporalmente frente às situações diárias. Se a gente tem uma postura mais aberta, mais livre, isso já é suficiente para que essas mudanças hormonais se configurem no nosso cérebro. Ontem nós rimos bastante, né? E nós fomos aquela foi muito dinâmica, inclusive deu mais de 2 horas, né, Felipe? Né? Deu. E a gente, mas isso tudo essa postura aberta que eu estou fazendo aqui, esse dinamismo, essa questão de liberdade, né? Ela faz com que o cérebro tenha essas posições hormonais configuradas de forma mais assertiva, mais confiante, mais confortável. Isso tudo controla o estresse. Né? Então a gente consegue ir mais adiante. Né? Hoje nós estávamos, eu e minha esposa fomos a Novo Hamburgo e estávamos conversando no carro sobre várias situações, e aí veio essa situação de como nós temos que lidar com essas situações que nos colocam. E aí eu falei uma frase bíblica que diz que Deus ama aqueles que sabem ser pacientes. A paciência é um dom do Espírito Santo. Isso é uma coisa muito legal. Aliás, não é um dom, como é que é não é dom, mas é dom também. Dádiva? Não é. Ele fala sobre é o fruto do Espírito, né? É um fruto. Paciência é um fruto. Portanto, tudo isso que a gente faz, né? A gente precisa se posicionar com poder. Sabe por quê? Porque o poder demonstra confiança, demonstra paixão, demonstra entusiasmo. E pessoas assim são mais cativantes, são mais confortáveis, são mais autênticas. Então a nossa postura muda a nossa mente. E que interfere no nosso comportamento e compromete diretamente no nosso modo de ver a vida. É verdade. De ver o mundo. E olha aí, ó, e tá refletindo até no comentário, ó, dos nossos patrocinadores, ó, que estão chegando aí, olha aí, ó. Mais um encontro fantástico. Parceria que reflete luz. Coisa boa, é isso aí. Poxa vida, é isso que a gente quer também, né? Esse é um objetivo, né? Porque dentro dessa nossa perspectiva, e eu cito isso no livro também, se você não é poderoso no momento, inclusive a Amy Cuddy fala isso, se você não é poderoso naquele momento, se posicione com poder até conseguir. Olha só. Até se tornar poderoso. Inclusive, ela não sei se tu lembra do filme da Mulher Maravilha. Não sei se tu tem essa em mente a imagem, assim. Eu acho que eu já trabalhava na época, não me lembro. Olha aí, tá bom. Então eu tava sem fazer nada. Ela fala sobre uma posição que a Mulher Maravilha tomava, que era uma postura de ficar ereta e com os braços assim, com o queixo para cima. E essa postura, ela fala que é uma postura de poder, né? E esse tipo de comportamento,
ele compromete diretamente o nosso modo de ver as coisas da vida, né? Se isso tudo vai ajustar minimamente qualquer área da nossa vida e pode influenciar e modificar positivamente até a gente alcançar grandes mudanças na nossa vida. Isso daí é visualizado, né, Edson, inclusive em pessoas cegas, que nunca, cegas de nascença, né, que nunca tiveram a possibilidade de ver esse movimento, são realizados também por pessoas assim. Geralmente a gente também vê em grandes competições, né, como Olimpíadas e tudo mais, né, braços abertos. Exatamente. Enfim, isso tem tudo a ver. O corpo, ele fala conosco a todo momento, a toda hora, e quanto mais a gente ouve ele, mais a gente consegue se entender, mais a autoimagem consegue, então, se estruturar da forma correta, mais as coisas conseguem fluir. É muito interessante. É verdade, isso tu fala... eu não me lembro o nome dele, mas tem um humorista que é cego, né? E ele brinca com a própria cegueira, né? Uhum. Não porque... se é um problema que ele tem, agora vai choramingar para o resto da vida? Não, né? Ele vai transformar isso de alguma forma para que isso aquele, né? Tu vê, por exemplo, pessoas que têm uma dificuldade X, né? Sempre colocando a culpa nos outros, quando ela precisa modificar. Isso é um mau hábito, né? Então ela precisa substituir esse mau hábito. Então as pessoas precisam se posicionar de uma forma positiva, construtiva e com autoridade sobre as suas coisas. Olha para o espelho e diz assim: não, hoje eu vou ser diferente. Não serei o mesmo de ontem. Né? Ontem eu não tive uma grande vitória na minha vida, hoje terei. Né? E é um desafio, né, Tchê? É um desafio. Quando o cara quer mudar, não adianta. É um desafio que o cara tem que pagar o preço, e tem que pagar o preço, inclusive, por ter entrado ou não ter feito isso antes, né? Conforme eu te falei lá na primeira, lá terça-feira passada ou retrasada, né? Para mim, tá aqui é um desafio. Mas e aí, vamos lá, né? Aconteça o que acontecer, a gente tá... É vida ao vivo, né? Ao vivo e a cores. E a gente tem que enfrentar se a gente quer alcançar determinados resultados, se a gente quer mudar uma coisa que a gente entende que pode ser benéfica para si e para quem está ao nosso redor e vai também colher frutos disso. Muitas vezes o tal do... Eu não sei se tu conhece pessoas assim, mas eu conheço. Mas existe, e eu fui assim durante um tempo, tá? Mas a gente se proteger de mudar os hábitos através do perfeccionismo. Que, se não for a câmera X, se não for o microfone Y, se eu não tiver com o cabelo de tal jeito, se eu não souber exatamente com o grau de profundidade de um PhD... Então, há subterfúgios e proteções para que esses maus hábitos eles tenham mais força e sejam ganhem nessa balança, né? E daí tu pensa assim, tu não vai mudar a tua vida porque tu tem, na real, tira tudo isso, é medo. Medo de encarar e de pagar o preço e de saber, vai ser um desafio, como foi. Tudo é um desafio, né? Só que em doses homeopáticas, porque a gente também adquire maus hábitos se desafiando o corpo, desafiando a mente, desafiando o organismo que vai ter que lidar com um certo alimento que não era para ele. A gente se desafia, dependendo, indo para um trabalho que não tem propósito nenhum, algum, e mesmo assim a gente vai lá trocar o nosso tempo, a nossa vida por um punhado de papel. Então a gente tem esses desafios também que a gente topa, não sei porquê, mas são doses homeopáticas e a gente não sente. Só que daí na hora de parar, voltar o 12/8, a gente entende que para fazer o processo contrário, né? Mesma coisa adquirir peso. O peso, 10, 15 quilos a mais não surge de um dia para o outro, né? Não é o Edson dormiu agora na quinta-feira depois da live, acordou na sexta com 15 quilos a mais. Não vai ser assim. Não vai, de repente, só se ele tomar muito NAN e todinho, biotônico e
como é que é o mineral Z lá, um lá que tu falou, pô, texaco, não me lembro como é que é o mineral lá, não é mineral, é um composto que tu tomava quando era jovem. Ontem, como é que é? Hoje comentei com a Elza, minha esposa, hoje também. Deixa eu me lembrar. Amanhã eu vou estar na manhã e vou perguntar para ela se ela lembra que ela me dava isso. Como é que é agora? É óleo de peixe, né? Era um nome meio diferenciado aí que você falou. Sim. Agora não estou lembrado, mas daqui um pouquinho vem. Né? O pessoal aí de ontem, um pouco aí, pode até escrever, mas óleo de fígado de bacalhau. Mas tinha um nome, era um nome meio cabuloso. Então o cara na real, o cara tá desafiando a todo tempo, né? Só que tem alguns desafios ali que quando é para mudar, então aí que eu vejo, sabe, Edson, que a mudança de hábito, na minha opinião, ela se ela vem carregada, e para mim funcionou assim, para mim funciona ainda assim, ela quando vem carregada de sentimentos, e quando eu pego e consigo anexar fotos, imagens, vídeos vívidos dentro da minha cabeça, projetando então essa mudança para daqui a 4 semanas, 5 semanas, 6 meses, 1 ano, e eu vejo então um filme, eu consigo visualizar um quebra-cabeça do qual eu me sinto feliz, e eu sinto que aquilo ali tende a me deixar num estado muito melhor do que se eu continuar com aquele outro hábito, ou se eu não fizer aquilo. Isso potencialmente me incentiva a fazer as coisas, e me incentiva a mudar, e me incentiva a trocar. Então, isso que já não me fortalece mais de alguma forma, me fortaleceu até ali, foi importante até aquele determinado momento, mas a partir dali, então, eu tenho que tomar aquela decisão de deixá-lo, né? E tá anexando um hábito bom, saudável, e que me leve, então, a um próximo nível do qual eu esteja almejando. Interessante, muito legal isso aí. E, inclusive, isso me leva, se me permite, eu vou ler um trecho do livro aqui na página 43, que diz o seguinte, eu faço 2 perguntas aqui. O que realmente é importante para você? Qual o seu objetivo? Se você ainda não sabe, busque logo essa resposta, pois sem saber onde se quer chegar, como é possível seguir adiante? Não tem como, né? Então, a gente tem que se autodeterminar bem-sucedido. É aquilo que tu falou e aquilo que eu comentei em relação ao se imaginar. A imaginação é muito maior do que a determinação. Determinar, eu preciso me autodeterminar bem-sucedido, mas eu preciso também me imaginar bem-sucedido. Eu preciso tomar posse do poder de Deus que habita em mim. Me libertar desse vitimismo, de apegos, de medos, de mágoas, de alienação. É uma das coisas que as pessoas às vezes vêm conversar com a gente. Eu digo assim, faça uma lista de atividades, de bons hábitos que você quer substituir, e comece a praticar. Comece aos poucos, sem querer mudar as coisas de uma vez só. As pessoas, né, querem as coisas aconteçam daqui a 2 minutos, né? Não dá certo. A gente precisa, como tu disse, isso leva tempo, em conta-gotas, né? A gente pega um caderno, começa a escrever, determina, se imagina concluindo o projeto, né? Se imagina fazendo, se vendo naquela situação, né? Existem as pessoas que desejam mudar, mas só reclamam, né? Colocando a culpa dos outros, né? Não dá. Existem as pessoas que desejam mudar e colocam em prática as metas dessas mudanças, né? Inclusive, ontem, não sei se tu te recorda, mas a Ângela Ferri, inclusive, sim, hoje ela está conosco aqui de novo. Ângela, seja bem-vinda aí. Ela comentou que
todo final de noite, nós estávamos falando sobre o ritual de orar, né? De conversar então com a esposa, de relaxar, deixar tudo escuro. E ela havia comentado que ela tem um caderno do qual ela faz anotações do que foi bom durante aquele dia. Exatamente. Então, olha que poderoso é isso daí, para que no próximo dia ela já acorde então com aquele tanque dela, né? Vamos imaginar se fosse um carro, né? Já acorda com um tanque não cheio, mas pelo menos ali não na reserva, né? Tem muita gente que vai deitar, vai então para o repouso e já está na reserva. A luzinha já acendeu de novo, não tem combustível nenhum, se duvidar, não tem nem óleo, né? Então, se a partir de uma escrita dessa, existe um pensamento, existe todo... Quando a gente está pensando e está colocando no caderno, está escrevendo o que aconteceu de bom, a gente está, por certo momento, revivendo tudo aquilo que foi de legal. Então, a gente está dando um impulso maior ainda, a gente está gerando ainda mais movimento para que no dia seguinte seja um pouco melhor. É verdade. Tu sabe que lá no meu canal do YouTube, eu fiz um apanhado dos 150 salmos, então eu fazia uma reflexão sobre cada um deles. Fiz reflexão de todos eles, né? 150? Então, 150 reflexões lá, né? E tem uma delas que a gente precisa, mais do que reclamar e mais do que se auto-vitimizar, a gente precisa fazer uma coisa fundamental na nossa vida, que é agradecer. E eu durante essa reflexão, eu dou uma sugestão, né? A sugestão de escrever 10 agradecimentos por dia, né? Que você tem 10 coisas para agradecer. Mesmo que você escreva a mesma coisa que você agradeceu ontem, mas isso vai criando um coração agradecido. Isso bíblico é muito bom quando Deus diz um coração agradecido, Deus se agrada com isso, né? Um coração agradecido, Felipe, ele remove problemáticas na nossa vida. Uma situação adversa que eu possa ter, quando eu sei agradecer por isso, porque tudo que acontece na nossa vida, elas têm duas situações, ou por, aliás, três, ou por graça, ou por vontade, ou por permissão daquele que nos criou. Isso ocorre sempre. E pelas três maneiras, se eu tiver uma situação onde não é adequada para mim e souber agradecer por isso, isso vai transformar a minha vida. Então, se eu tenho o objetivo de mudar os meus hábitos ruins por hábitos bons, eu preciso começar a fazer algo imprescindível para a vida, que é agradecer. Agradecer por tudo, até mesmo pelas coisas que não dão certo. As pessoas, muita gente, a gente conversa com muita gente, atende várias pessoas. A questão porque até professores são um pouco de psicólogos também, né? Uhum. E a gente tem essa habilidade, né, de dar um conselho, de conversar, etc., né? Mas até profissionalmente a gente tem que fazer isso. E não é ruim. Isso mostra que nós somos seres humanos falhos, né? E a gente precisa sempre crescer. E o agradecimento, isso nos torna pessoas muito melhores. Se você que está me ouvindo hoje, ou melhor, está nos ouvindo hoje, participando aqui, se você tem uma autoimagem negativa de você, agradeça por isso.
e comece a modificar a sua visão sobre você mesmo. Senão, não tem sentido nenhum você almejar algo na sua vida, mas não imaginar que isso é possível. Tudo é possível àquele que crê. Isso é bíblico, né? Então, acreditar nas coisas. Aliás, eu gostaria de citar uma situação. Quando a minha neta disse o seguinte: quando sair um sol, nós vamos passear, né? Tá bom, eu disse para ela. Quando tiver um dia de sol, nós vamos passear. Quando ela fez esse pedido e ela obteve a minha resposta, ela acreditou nessa resposta. Ela teve fé nessa resposta. E hoje essa resposta se concretizou. Quando a gente entende isso, isso vai muito mais além do que a gente compreender as coisas. É só saber que elas acontecem. Uma das coisas que eu falei para a Elza hoje também é: Deus não trabalha com a dúvida, Deus trabalha só com a certeza. E tudo na nossa vida é certeza, mesmo as coisas que acontecem e não são de acordo com aquilo que a gente queria, mas é uma certeza. As certezas de que eu hoje terei desafios, amanhã terei desafios, depois de amanhã terei desafios, e todos eles são aqueles obstáculos que eu preciso. Lembra que eu falei agora, a gente precisa visualizar esses obstáculos, que quem não enxerga obstáculo bate nele e cai quando está ultrapassando, né? Então eu preciso enxergá-los, né? Eu preciso. Então tudo isso, o agradecimento, isso me torna muito mais tranquilo para continuar a caminhada, né? Quando eu não tenho um coração agradecido, realmente eu não vou ter eu não vou conseguir ultrapassar esse obstáculo, porque eu não vou ver ele, né? Então, o agradecimento me permite ver esse obstáculo, né? É verdade. E olha aí, para nós agradecer, ó, Edson. TV, ó, boa noite. Vocês estão entrando em uma porta muito estreita, mas depois de ultrapassá-la, estas ideias transbordarão a consciência de quem permitiu a entrada. Que show, cara. Olha só que legal. E tem mais um aqui, ó, do Gustavo, ó. Gratidão, satisfação. Esses dois sentimentos transbordam um homem comum em um homem rico, pois entende o suficiente e é grato por essa dádiva. Isso, transformam, né? Transformam o homem. É exatamente isso. Porque uma pessoa grata, uma pessoa, ela vai transformar a sua vida. Não tem como não ser. Então a gente trouxe hoje um tema de mudança de hábitos, né? E a gente chegou a um ponto de dizer que mudança de hábito tem tudo a ver com autoimagem, autoconhecimento e agradecimento da vida. As pessoas que não sabem agradecer, elas não visualizam os obstáculos, portanto não tem como ultrapassá-los. Então não dá, né? Então eu vejo isso como muito positivo, né? É algo realmente que vai fazer a gente construir novas possibilidades, né? Essas duas palavras são muito legais, novas possibilidades, né? Porque os desafios, eles existem para serem ultrapassados, né? Então não tem outra forma. Uma vez todas as coisas cooperam. Não, todas. Exatamente. Tu sabe que eu tinha uma época, eu mandava muita mensagem de Natal, sabe que, né? Eu chegava no Natal lá, mandava um monte de mensagem. E hoje eu não tenho muito esse hábito, assim, mas eu desejava desafios para o ano que vinha,
né? O ano que e as pessoas às vezes não entendiam isso. Não, eu não quero ter desafio, pô, eu quero só vitória. Mas como é que tu vai ter vitória sem desafio, né? Eu fui treinador na Umbra durante 4 anos e teve uma época que nós fomos multicampeões, cara. Porque uma das coisas que eu aprendi a ter, eu não tinha isso, mas eu aprendi a ter, era desafio. Porque teve um treinador, eu não me lembro o nome dele agora, ele era treinador se eu não me engano, do Chicago Bulls na época, eu não me lembro exatamente, mas ele tinha uma frase que era assim, que inclusive o Bernardinho coloca no livro dele, Transformando Suor em Ouro, ele fala sobre isso, que muito mais vale o desafio do treino do que o desafio da competição, porque é no treino que tu vai conseguir alcançar aquele desafio que tu tá, porque tu já se colocou no subconsciente de aquilo que você faz, você vai alcançar. O Oscar Schmidt, ele também dá um testemunho muito legal sobre isso, que depois do treino, ele ia para a quadra sozinho com as bolas de basquete, e ele não saía dali enquanto não fizesse a quantidade de bolas de 3 pontos que ele se determinava a fazer. E é impressionante que ele faz esse relato depois daquela vitória dos Estados Unidos, do Brasil sobre os Estados Unidos, né, na Olimpíada. E isso foi muito show, cara. E realmente isso levei para os atletas que a gente tinha, e isso se proporcionava realmente, né, de que eu precisava desses desafios, né? Tem um filme que se chama Desafio de Gigantes, também muito interessante o filme, que eu inclusive passei por um grupo de futsal que eu tinha, né? E até a gurizada, né, se olhava assim, né, o professor mostrando o filme aí, né, mas foi algo impressionante, que quando o atleta ele consegue fazer, porque o professor tapa os olhos dele, né, e faz ele fazer uma caminhada com um colega nas costas dele. E ele disse assim, mas eu não estou aguentando mais, mas não, tu vai que tu vai conseguir. E eu quero que tu faça só 20 passos. Mas, professor, não consigo mais, ele está muito pesado. Mas não, mas tu vai, continua. E em vez de... não era 20 metros, em vez de 20 metros, ele fez quase 80. Se eu não me engano, é isso aí. Uma coisa assim, impressionante. Cara, ele se imaginava impossibilitado de fazer aquilo. Porque naquele momento ele tinha a visão daquela distância, né? Ele tinha a visão daquela distância. Pô, isso aqui vai ser impossível fazer. Quando ele tapou os olhos, ele só tinha o quê? A imaginação. E é por isso que a imaginação, ela tem que fazer parte de que se a gente quer mudar um hábito na nossa vida. Não existe maneira diferente disso. A imaginação, ela precisa estar relacionada com isso. A visão da nossa autoimagem, ela precisa estar. Então, tudo isso vai concluir com uma postura de vencedor, né? E não tem, cara. Se a gente tem uma postura de vencedor, uma postura de poder sobre qualquer coisa. Esses dias relataram os amigos assim, tinham uma quadra de vôlei, né? Uma quadra de vôlei, tinha os jogadores, um dos jogadores tinha quase 2,15 metros de altura. Cara, quando viram aquele cara com quase 2 metros, o time adversário entrou já com medo.
Por quê? Porque eles imaginaram que eles iam tomar a bola na cara. Óbvio. O cara com 2,15 m pula de um jeito que nós estamos ferrados, né? Desculpe a palavra aí. E aí o que acontece? Os caras se imaginam, pronto, já perderam o jogo antes de entrar em quadra, né? Pô, deixa jogar, cara, deixa acontecer o desafio, né? Deixa correr, e aí a gente vai ver, né? Eu tive um aluno de basquete que ele tinha mais de 2 metros, 2,01 metros, se eu não me engano. E ele veio, professor, eu quero jogar basquete, mas eu não sou muito bom. E eu disse para ele, sabe o quê? Exatamente isso que os outros... cara, é o seguinte, meu, quando os outros te verem nessa altura aí, eles já vão tremer. E o que tu tem que fazer é se imaginar vitorioso naquela partida. É isso que é a primeira coisa, né? Então a gente trabalhava muito com essas questões assim. Então a gente mudava, porque a gente tinha aquela imagem de derrota a partir do time vencedor, né? Eu tive uma vez, eu joguei fui treinador de um time de futsal e jogamos a série bronze do Rio Grande do Sul e todo o meu time, ele nunca tinha jogado essa... Nunca. Todo o time, desde o goleiro até o atacante, ninguém tinha participado nunca dessa. E nós perdemos de 5-4 do campeão do ano que passou. 5-4, cara. Fomos quase, e nós só perdemos por uma situação. O nosso goleiro saiu da quadra, e aí é expulsão, né? Ele bateu a bola à mão, e aí acabou sendo expulso, né? E aí entrou o goleiro frio, né? E realmente, aí, né? Mas fomos quase lá. E eu trabalhei, olha, foi realmente um trabalho muito legal, assim. Claro que o pessoal tinha suas habilidades, mas essa dificuldade a gente enfrentou. Mas eu achei que nós alcançamos um patamar que era simplesmente de início, né? Impossível. E nós enfrentamos nas quartas de final, nós enfrentamos o campeão do ano anterior, né? E realmente, olha, foi muito legal. E eu fiquei muito feliz mesmo, né? Fiquei muito... Então, quando a gente quer mudar hábitos, é assim que a gente tem que fazer, né? Imaginar de que tudo isso, né? Então, eu como mensagem final, assim, Felipe, eu gostaria de dizer... Posso dar uma sugestão antes da tua mensagem? Mas vai, manda ver. Geralmente a gente pode observar que experiências negativas, elas tendem a ser jogadas daqui para adiante e, por exemplo, tá, vamos supor que hoje estava um dia, isso aconteceu, tá, é real, tá, tava um dia muito legal, um dia bom, e eu olhei pela janela e aí tava passando uma senhora que ela trabalha com produtos reciclados e tal, e aí eu dei olá para ela, né, tudo bom, como é que tá a senhora? Aí ela me disse, oi, tudo bem? E eu disse, aproveitando então o solzinho, né, coisa boa. Aí ela me disse, tô aproveitando, mas amanhã vai chover. E aí o que eu quero te dizer com isso? A gente que eu digo, e eu me coloco nisso também, porque eu me policio e por vezes eu consigo ressignificar isso daí. A gente coloca uma situação que aparentemente é boa, num estado negativo, sim, e sim, a gente tende a alastrar isso daí. Então, a gente não aproveita nenhum momento e nem quando chega lá. Inclusive, quando, por exemplo, se sai da casa de alguém ou quando vai se viajar alguma coisa, se deseja, vai com Deus, tudo mais, e se diz o seguinte, geralmente é o que eu ouço, né?
te cuida, né? Então tu tá saindo assim, vou aproveitar, vou não sei o que, vou me divertir, vai ser uma viagem, vai ser um negócio legal, tô lá com a maturidade e tudo, vou aproveitar. Aí tu já te encolhe um pouco, porque eu tenho que me cuidar, né? A palavra também traz um sentimento junto a ela. E aí, o que eu gostaria de dizer com tudo isso é que a gente, ao mesmo tempo que a gente faz essa projeção, então, do fato não bom para daqui adiante, a gente também pode pegar certa área da nossa vida da qual a gente atingiu um resultado positivo e do qual a gente se orgulha, assim como tu bem estava contando aí junto a um time que talvez não tinha as capacidades ou as possibilidades suficientes para alcançar esse tipo de resultado do qual vocês alcançaram. Então isso foi uma vitória, né? Foi uma conquista baseada em todo um trabalho e em uma linha de raciocínio e de atitudes. Esse tipo de resultado, esse tipo de trajetória, ele também pode ser, por que não, ser transferido para outra área da qual tu ou outra pessoa do qual tenha presenciado isso daí não esteja tão apta, não esteja tão preparada, não esteja tão íntima para também gerar um resultado positivo, também gerar um resultado edificante. Porque se a gente tem para o lado não bom, a gente também pode gerar para o lado bom. É só virar um pouquinho a câmera, né? Virar um pouquinho a percepção, que os exemplos muitas vezes não precisam estar lá fora, né? Eles estão mais perto do que a gente imagina. E com isso a gente consegue, então, transformar diversas áreas da nossa vida mais agradáveis, mais convidativas, mais edificantes. E aí a nossa régua vai subindo. Sabe que eu tenho... nesse trabalho com idosos, 20 anos aí, uma das situações assim que a gente percebe praticamente todas as vezes que a gente se encontra. E aí, como é que tá? Beleza, né? E tal, né? Hoje, essa noite não dormi bem. Não, essa... E isso é muito comum, Acordou, agradece, se não dormiu bem, acordou. Que tri que eu acordei, mais ou menos 500, olha, eu posso estar falando bobagem, tá? Depois vamos pro Google procurar, mas salvo engano, 500 mil pessoas vão pro leito, vão pra cama e não têm a oportunidade de abrir os olhos. É verdade. 500 mil no mundo inteiro. É verdade. Tem razão em dizer isso aí. Mas as pessoas não param para pensar sobre isso, né? No momento que você agradece aquele momento que você teve com a sua família, com seus amigos, né? O momento que nós estamos tendo aqui, aliás, eu agradeci muito a Deus a nossa live de terça-feira. Logo depois da nossa live de quarta-feira, agradeci a Deus muito sobre a nossa dinâmica de ontem. Mas tu continuou conversando com ele, então? Porque eu sinto ele, rapaz, ele é medonho, ele tá junto aqui, tu não deixou nem ele descansar, rapaz. Tu não terminou a live com ele? Não dá. Isso aí é uma coisa que é importantíssimo, sabe? Uhum. E quando a gente vai... Lembra que eu comentei sobre aqueles 20 minutos antes de dormir? Tudo que a gente vivencia naqueles 20 minutos a gente leva para o sono. Então as pessoas acabam levando exatamente notícia triste, ligam a televisão naqueles programas que a gente liga a televisão e sai sangue, né? Sai sangue de tanta morte que tem, né? Então as pessoas levam isso para o sono, acabam levando aquelas assim, 73% da população cardíaca, sei lá o que, acontece isso, né, a menina que desapareceu aqui em São Leopoldo, a gente fez uma oração na quarta-feira, ontem, lá no grupo, né, eu fiz uma oração para a menina ser achada, para a família ser a primeira coisa que houve um comentário, e o comentário foi
negativo. Porque aquilo que eu trouxe também como conhecimento, dos 50 mil pensamentos que a gente tem, né? Porque é a mesma coisa que tu acabou de comentar, né? Te cuida. No momento que tu ouve isso, é porque o ambiente é aquele momento, né? Aquele momento eu te cuido, é o ambiente que tu está vivendo. A partir desse ambiente te proporcionou um pensamento, né? Então, quando eu levei o fato, a oração, né? Já veio o pensamento, e o pensamento foi negativo. Então, tudo isso que a gente... É um hábito isso, né? É o hábito. A gente precisa modificar isso, né? A gente vai continuar com esse hábito, a gente só precisa modificá-lo. A gente, como eu disse, os hábitos, a gente precisa entender que eles vão permanecer conosco, mas a gente pode substituí-los. E é exatamente isso que a gente deve fazer, né? Então, quando a gente terminar essa live aqui, a primeira coisa que eu vou fazer é agradecer a Deus por esse momento, pelas pessoas terem participado conosco aqui, pelas pessoas que vão enxergar essa nossa conversa, esse nosso debate, né? As pessoas que vão poder saborear isso. Eu gosto muito dessa palavra, né? Saborear essa dinâmica, né? Porque todas as pessoas que escreveram aqui no chat, eles saborearam de alguma forma, né? Porque senão não escreveriam, né? E tu sabe que o saber ele tem duas conotações, que é o conhecimento e o sabor, né? Aquilo que a gente sabe, a gente apenas pode ter o conhecimento daquilo que a gente sabe, mas a gente pode saborear aquilo que a gente sabe. E quando a gente saboreia aquilo que a gente sabe, é muito melhor, é muito mais agradável, né? Então isso nos torna muito mais felizes. As pessoas se tornam muito mais práticas, muito mais amáveis em si mesmos e acabam amando as outras pessoas. É isso que torna as pessoas mais otimistas, assertivas na vida, né? Elas saberem que eu, tendo esse momento comigo mesmo, eu vou me tornar mais... eu vou transformar a minha vida, eu vou transformar a vida das pessoas. Eu tinha uma certa... Eu era de outra forma, até mesmo nos esportes, tá? Por exemplo, eu estou jogando um futebolzinho aí com a nova turma aí de sexta-feira, né? E antigamente... Turma legal? É uma turma bacana? Turma boa, pô. Tem até os irmãos de um certo colega aí que são gente boa. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu tinha a mania, eu tinha o hábito de reclamar. Era um hábito que eu tinha. E eu modifiquei isso. Pode ver, o Gustavo é um que nunca me viu reclamar no futebol. E não vai ver, porque eu mudei esse hábito, eu substituí por outra coisa, né? Mas eu tinha esse hábito, né? Uma vez eu estava com um time de basquete, e o time de basquete chegou atrasado pro jogo, e chegou atrasado pro jogo, nós perdemos por VO. Cara, eu fiquei pé da vida. Hoje eu iria entender tranquilamente. Tá, beleza, vamos continuar. Seria outra forma, né? Então, eu era uma pessoa realmente ranzinza, uma pessoa que tinha pouca paciência, etc, né? Então, a gente acaba modificando a nossa vida, achando maneiras de substituir esses hábitos ruins que a gente tem, né? Isso tudo na saúde, na obtenção de saúde, isso é real, é verdadeiro também, né? Então, tudo na nossa vida são hábitos que podem ser substituídos por coisas boas, né? Isso tudo vale a pena, vale muito a pena a gente criar uma nova maneira da gente ver o mundo,
ver as coisas da vida da gente, né? Então, tu deixou a bola picando agora que eu vou fazer ao vivo. Olha, agora 9h32, hein? Ô, louco, meu! 9h32. Olha o desafio. Posso te fazer um desafio? Manda ver. Aqui é ao vivo. Se tu falar que não vou falar, não tem problema nenhum. Mas se tu falar que sim, eu vou falar. Posso fazer? Mas, vamos lá! Sabe, uma das coisas que... Um dos grandes escritores que eu sou realmente apaixonado é o Rubem Alves. E o Rubem Alves tem algumas tiradas assim nos livros dele que são muito legais, né? Eu gosto muito de ler Rubem Alves. E ele diz assim no livro... eu estou tomando remédio para memória, mas o nome do livro eu não lembro. Ele diz o seguinte, que o que mais as crianças gostam é desafio. E se não tiver desafio, elas não aprendem. O ser humano todo é assim. Se o ser humano não tiver um desafio, ele não vence na vida. Ele não cresce como pessoa. Então, meu irmão, manda o desafio aí que a gente tá louquinho pra... Diga. Oportunidade é essa agora, né? E de se desafiar e de aproveitar as oportunidades para crescer, para se desenvolver, para melhorar aquilo que tem que ser melhorado, para criar aquilo que tem que ser criado, para entender aquilo que tem que ser entendido, para deixar fluir aquilo que tem que ser fluído. Então, o desafio de acordo com a nossa conversa aí de pouco mais de uma hora e meia, a criatividade e a imaginação, né, são ferramentas poderosíssimas, né? A imaginação para transcender e para fazer coisas que talvez a gente achava por algum momento, ou entendia, ou foi nos colocado e a gente permitiu com que fosse feito dessa forma com que nós não pudéssemos realizar. E a imaginação, então, vem para auxiliar na quebra disso, né? Então, eu vou te fazer um desafio. Eu não sei se semana que vem a gente vai se encontrar aqui de novo, mas vamos imaginar que a gente vai se encontrar na terça, na quarta e na quinta. Tô alucinando, tá? Que a gente, então, ajude a quebrar esse hábito e que a gente possa fazer com que os exemplos que a gente venha a trazer na semana que vem, por mais que talvez a gente tenha mais exemplos e mais ferramentas, de acordo com o que tu trouxe mesmo de relato, 50 mil pensamentos negativos, só 5% positivo. Mas vamos dar 50 mil pensamentos por dia. 50 mil pensamentos por dia, 5%, isso, né? É positivo. Isso. Na hora que a gente for dar um exemplo, e daí isso daqui é um desafio que a gente está fazendo para todo mundo ouvir aí, inclusive para a gente ficar pensando e já ir exercitando ao longo desses próximos dias para chegar na terça-feira já com uma capacidade legal para isso. Mas se a gente errar também não tem problema, porque ainda somos seres humanos, né? Mas fazer e dar exemplos positivos. Por mais que talvez venham os negativos e que a gente esteja mais abastecido amplamente de exemplos não bons, né? A gente dar exemplos positivos. E eu acredito que com isso a gente vai fazer com que até a nossa percepção, os nossos hábitos, por mínimo que seja ou por maior que seja, já vai contribuir demais com nós, pelo menos comigo vai contribuir demais, e com quem vai estar nos assistindo. Por mais que daqui a pouco, talvez, inconscientemente, a gente possa estar dando esse exemplo, Edson. Vamos supor lá. Aqui em São Leopoldo, eu gosto, tá, de São Leopoldo, mas aqui é coisa boa, é tranquilo, é tudo numa boa, porque existem realidades, né? Mas sim, a gente igual, a gente vai dizer e a gente vai entender aquilo ali, a gente já vai incorporar e vai dar o exemplo bom. Esse é o desafio. Tá chovendo, que nem eu abanei pra senhora, tudo bem, mas amanhã tá chovendo. Não, hoje tá bom. Que legal que hoje tá bom, que legal que hoje a nossa live foi muito legal, eu gostei demais, aprendi bastante, eu acho que a gente compartilhou uma série de coisas, assim, bem legais, bem importantes pra gente poder ir dormir
poder abastecer as energias e mentalizar e pensar bastante coisa boa. Então, agradecer por hoje, gratidão, exemplos bons, trocar os maus hábitos pelos bons hábitos, dar exemplos bons. O desafio está lançado, meu amigo. Olha, uma das coisas que eu aprendi a nunca fugir foi desafio. Olha aí, coisa boa. Uma das atividades que mais eu construí na minha vida, não toda ela, mas nesses últimos anos aí, onde me propus a fazer algo diferente, quando até tu me perguntou, e eu citei um exemplo meu, né, de conquista, né, nunca pensei em ser escritor, e hoje tem 3 livros publicados. Rapaz, a gente tem que vender esses livros na Amazon. Nós temos que ir na São Leopoldo Fest, rapaz, levar esse conhecimento. Pois é. E é por isso que eu preciso da ajuda de um amigo meu aí, que eu conversei com ele essa semana. Olha aí. E da gente sentar e conversar e ver qual é a melhor maneira de fazer várias coisas realmente surtirem um efeito positivo de várias formas, inclusive financeiramente, né? Porque algumas coisas a gente faz por dinheiro, mas muitas coisas a gente faz por amor e por alegria, por colocar o conhecimento e colocar as nossas atividades, né? Mas eu realmente acredito profundamente nisso. Então aceito o desafio, tá? Aceito. Boa. Né? E a gente vai construir essa nossa dinâmica aí, né? Vejo isso como muito positivo mesmo, né? Eu só preciso depois a organização de a gente se organizar, só isso. O resto a gente vai vencendo os obstáculos, passando por eles. Né? Tu sabe que isso daí eu falei pra minha mãe no dia 12 de maio de 1987. Quer dizer, ela disse pra mim, Felipe, eu preciso de organização, porque era pra mim vir no dia 20 de maio. E eu disse, mãe, te vira, dá um jeito, vai pro hospital. Faltou luz, rapaz, até o gerador apagou. E ela disse, Felipe, eu preciso de organização. E eu disse, mãe, dá um jeito que eu tô vindo aí, ó, segura. É por aí. Tu sabe que como a gente tem, eu termino sempre um texto que eu escrevo, eu começo o texto dizendo, vida saudável é uma questão de escolha, né? E eu termino o texto sempre dizendo, saúde é a maior riqueza da vida, né? E então eu gostaria de dizer para todas as pessoas aqui, né? Para definir um propósito. Você tem um propósito na vida? Então defina, né? Escreva, melhore a sua autoimagem, ame sem amarras, enxergue-se vencendo, sendo um vencedor, escolha e decida ser o melhor naquilo que você faz, identifique Deus em você, o Deus poderoso, o único Deus, Ele que é o caminho, a verdade e a vida. Né? E o caminho da realização, do sucesso, da prosperidade, da abundância, em qualquer área da nossa vida, estará aberto para que a gente avance para a conquista de uma saúde muito forte, muito produtiva e muito duradoura. Né? E é isso aí que eu gostaria de... Que assim seja. Né? Que assim seja. Que assim seja. Vai ser, já está sendo. Acho que esse grande movimento aí, nada é por acaso. E tem um cara muito legal, muito bacana, muito companheiro, meu melhor amigo, que ele é danado e ele tá junto aí com nós aí todo o tempo, e nada é por acaso. E nada é por acaso, pessoal, eu vou aproveitar aqui, ó, que o Edson deu essa deixa, que, ó, tem aqui, ó, de novo, ó, o dedo, ó, aqui, ó, pessoal, horários, ó, quem tiver vontade de fazer um exercício, quem quiser conhecer um ambiente legal, um ambiente familiar, um ambiente amigável, onde nós realizamos, não é nem nosso trabalho, é a nossa missão, que é transformar as pessoas através do exercício físico, da prática de atividade, quer trabalhar o corpo, quer trabalhar a mente, quer trabalhar o espírito, quer
Quer viver um momento diferenciado no dia? Por favor, entre nesse QR Code, aponte o celular, o tablet, veja os horários, veja uma atividade que lhe agrada. Felipe, nenhuma me agradou, não tem problema, vai lá, toma um café conosco, conhece o lugar, sente um pouquinho o clima. Felipe, não gosta de café, vai caminhar na rua, vai fazer alguma coisa, convida um vizinho, convida a esposa, convida o filho, convida a neta, vai, bota o corpo em movimento, faz alguma coisa, não deixa o corpo parado, cabeça parada não é legal, corpo parado não é legal. Essa preciosidade que a gente ganhou, gratuita, que nos leva para todos os lugares, que faz a gente ter todas as experiências que a gente tem, ela tem que ser cuidada, ela tem que ser prestigiada, ela tem que ser valorizada. Então, se não for lá com nós, não tem problema, pode ser onde tu queira, mas se for lá com nós, a gente vai ficar muito feliz. Agora tem um segundo QR Code, que é, se tu quiser te inscrever também, é só apontar a tua câmera aí, tu vai entrar num site muito legal, muito maneiro. O cadastro é bem rapidinho, tu entra no QR Code, vai lá, faz o cadastro, põe o teu nome, endereço, CEP de onde tá falando, caravana, que a gente vai entrar em contato contigo. Tá vindo os últimos comentários, Edson, aí eu vou ler antes da gente dar tchau aí, que é da Ângela. Olha aí, Ângela, que legal, muito obrigado. Vou até botar, fiquei faceiro, olha aí, ó, escovei até os dentes, Ângela, para fazer a live hoje, olha aí, que legal, ó. Sorriso lindo teu, Felipe, muito obrigado, Ângela, muito obrigado pela tua companhia, pela tua parceria. Para nós, com certeza, a companhia, a parceria de vocês é algo muito especial, muito fundamental, porque, querendo ou não, a gente quanto mais a gente espalha, né, Edson, a mensagem, quanto mais a gente faz vibrar, e essa frequência ela vai se expandindo, que hoje eu saio com muitos conhecimentos daqui, tenho a impressão que o Edson também sai, tenho a impressão que a Ângela sai, que o Gustavo sai, que as pessoas que passaram aqui conosco saiam daqui, então a gente vai reverberar isso daí na vida de outras pessoas, da nossa família, dos nossos amigos, por onde a gente passa. E gratidão, Ângela, gratidão por hoje também, por nós, por tudo isso daí. A gente fica muito feliz por ter tido a companhia de vocês ao longo desses 3 dias. Semana que vem, né, Edson, a gente tem um desafio juntos aí, do qual nós vamos partilhar. Eu tenho certeza que vai ser um desafio muito legal, muito bacana, porque a partir de pequenos passos, pequenos detalhes, a gente vai melhorando o nosso ser, a gente vai melhorando o nosso ambiente, a gente vai melhorando o nosso, primeiro a nossa casa, depois o nosso bairro, a nossa rua, o nosso bairro, a nossa cidade, o nosso estado, e a gente vai emitindo essa frequência e talvez a gente nem imagine o tão grande ou tão importante ou tão valoroso que essa mensagem possa chegar. E também a gente nem precisa ter, né, Edson, nesse momento, né, porque tem coisas que é da nossa responsabilidade, mas tem coisas que é da responsabilidade do Pai lá em cima, e ele tá com nós, e ele tá cuidando de tudo. Dito tudo isso, pessoal, que legal! Uma boa noite para vocês, boa noite, Edson, boa noite para todo mundo, boa noite. Fiquem com Deus, aproveitem bastante essa noite. Eu tô com frio, o Edson tá com um pouquinho de calor, eu acho que ele é de outra cidade, rapaz. Aproveitem bastante, fiquem com Deus. A gente se vê na semana que vem, né, Edson? Semana que vem a gente se vê. Estamos aí. Fiquem com Deus, um abração, até mais. Valeu, uma boa noite. Deus abençoe. Tchau, boa noite.